você pode aparecer no mundo. Voltamos aqui, então, temos aqui a nossa letra B, uma treliça composta por nó A, B, C, D, E, e diferentemente do que a gente viu na questão 1, eu não, ou seja, nós, né, não só eu, não vamos começar calculando as reações de apoio no apoio A e no apoio B. Observem que eu tenho aqui ó, o apoio A de segundo gênero e o apoio B de segundo gênero. Então, isso vai me gerar uma reação horizontal em A, vertical em A, horizontal em B e vertical em B. Isso vai me gerar 4 incógnitas, né? 4 reações. Só que eu só tenho 3 equações básicas da estática, né? Somatória das forças em X, somatória das forças em Y e somatória dos momentos em algum ponto igual a zero. Então, vai ficar faltando uma equação ainda para a gente calcular isso. Esse tipo de estrutura, ela é definida e classificada como estrutura hiperestática, né? As que nós estamos acostumados a calcular com 3 reações se chama isostática. Então, a gente não pode começar calculando pelos nó A's e os nós B's, certo? Então, a gente vai ter que partir para o nó Ezinho, certo? Então, neste caso aqui dessa questão, a gente começa a calcular direto os nossos nós, né? Então, primeira coisa aqui, eu vou ter que determinar 2 ângulos. Vou ter que determinar esse cara aqui, vou chamar de θ, e vou precisar determinar esse cara aqui, que eu vou chamar de alfa. Para achar os valores dele, vamos colocar aqui, ó, θ é igual à relação da tangente a menos 1 de quem? Cateto oposto de θ, 3,2. Cateto adjacente, 6 metros. Então, 3,2 dividido para 6. Então, lançando aqui, tangente a menos 1, da relação de 3,2 dividido para 6. 28,07. E aí, o alfa, nós temos a tangente a menos 1 também, da relação cateto oposto 4,5 sobre o cateto adjacente, neste caso também é 6 metros. Então, 4,5 dividido para 6. Então, tangente a menos 1 da relação de 4,5 dividido para 6. Tenho 36,86. Ou 87, né? Que era 36,869, né? Então, pode arredondar para 87. Então, nosso primeiro nó vai ser o nó E. Colocando aqui, ó, nó E, ele vai ter a seguinte configuração: uma força horizontal à esquerda, chamado EC, uma força vertical para baixo à esquerda, chamado ED, e uma força que já estava ali no nó E, que era 24, tem que estar para baixo, né? Então, 24 quilonewtons. Lembrando que o nosso θ está aqui, ó. Começo calculando o x ou y, nesse caso. Y. Perfeito. Então, somatório das forças... Somatório das forças em y igual a 0. Eu tenho menos e de y menos 24 igual a 0. Então, é menos ED vezes o seno de θ. Lembrando por que o seno? Porque eu estou trabalhando aqui, ó, o cateto oposto ao θ, né? Ele fica aqui, ó, cateto oposto, menos 24 igual a 0. Então, o meu ED vai ser a relação do menos 24 dividido pelo seno de θ. Ó,
O menos 24 passa para o outro lado positivo, multiplico por menos 1 o ED para ele ficar positivo, o 24 estava positivo, fica negativo, o seno de θ estava multiplicando, passa dividindo, por isso ficou menos 24, ali dividido pelo seno de θ. Então, menos 24 dividido pelo seno de 28,07. Temos um valor de menos 51. Então vai ser comprimido. Perfeito. E aí, o nosso, vou pegar azulzinho aqui, somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Nós temos menos o EC menos o E de X igual a zero. Menos EC é igual a menos do 51 com menos do plano cartesiano aqui, fica mais, né? Então, mais 51 vezes o x aqui é a relação do cosseno igual a zero. Logo, eu vou ter o quê? 51 vezes o cosseno de 28,07, vou ter um valor de 51, né, 54 vezes o cosseno de 28,07. Vou ter um valor de 45, né? Aí esse cara tá positivo, passa para lá negativo. Se eu tenho menos aqui, multiplicando por menos 1, vai ficar mais e mais, né? Então, vou ter que o meu EC é igual a 45 quilonewtons. Positivo, ele é tração. Professor, eu não consegui entender por que ficou cosseno, não tô conseguindo identificar ele aqui nesse desenhozinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui o meu θ? O Sim. cosseno não é a relação de x? O x está aqui, ó. Não tá dando imagem pra Por isso, mim. cosseno de θ. Então, no caso, se ele tivesse ao contrário, ele seria o seno, né? E não foi ao Assim, contrário aqui, ó? Ao contrário aqui, ó, no verdinho, não foi o seno? sim. No caso, ele ficaria onde, esse ângulo, para ficar seno? Ué, o ângulo fica no mesmo lugar onde ele tá. Tá vendo o teto aqui, ó? Desenha aí, ó. Ah, sim. O seno é cateto É porque oposto, geralmente o cosseno é cateto adjacente. Se eu inverto aqui, se eu faço esse ângulo aqui, ó, de baixo, aí o x seria seno e o y seria cosseno. Entendi. Vocês que estão com dúvida nisso, tem que ir no YouTube, tem que olhar exercício de seno e cosseno de triângulo retângulo. Se está com dúvida nisso ainda, o nosso conteúdo não anda. No caso, professor, procuro lá a lei dos senos, né? E cosseno. Não, você vai colocar lá a relação de seno e cosseno de um triângulo retângulo. Exercício resolvido. Ah, Aí tá, o cara vai tá, ficar fazendo um monte de triângulo e você vai entendendo os montes de triângulo dele. Tá, beleza. E vamos fazer exercício desses troços. Se não entender isso, lascou. É a primeira Eu aula que eu tive fiquei com por o Tecito, não ficou mandando dinheiro. Se não entender o seno e cosseno, arrebentou tudo. Bom, com base nisso aqui, ó, eu posso ir para o nó D, né? Porque eu acabei de descobrir a barra ED, eu vou ficar com duas barras desconhecidas. Não poderia ir para C, porque eu ficaria com CA, CB e CD sem conhecer. Então, eu fico só com o nó D para começar a calcular aqui. Então, o nosso nó D vai ficar assim. Tem uma força inclinada para cá, D, E, uma força para cá, D, B, uma força aqui para cima, DC. Aonde é que está o meu ângulo θ aqui, ó? Observa que se eu fazer o plano cartesiano,
o θ fica com o x aqui, né? Então, ó, θ vem para cá e o θ vem para cá. Em relação à minha questão aqui, ó, eu fazer aqui a projeção de x, eu tenho θ aqui e eu tenho θ aqui. Só para ficar claro de onde está saindo esses valores. Beleza? Eu tenho que começar a calcular agora aqui por x, porque eu não conheço o DC, certo? Então, somatório... Pode centralizar para tirar uma foto, por favor? Aí temos aqui somatório das forças em x igual a zero. Aí eu tenho menos dBx mais DEx igual a zero. Então, eu tenho menos dB cosseno de θ mais DE cosseno de θ, isso tem que ser igual a zero. Beleza? O dB eu não conheço, continua aqui, menos dB vezes o cosseno de θ. Quanto é que vale o meu DE? Não é menos 51? Menos com mais, menos 51 vezes o cosseno de θ igual a zero. Prende esse cachorro aí, ó. Então, temos aqui menos 51 vezes o cosseno de 28,07 vai dar um valor de menos 45, não é isso? Então, eu tenho menos dB vezes o cosseno de θ menos 45 igual a zero. Logo, o meu dB é igual a menos 45, que divide o cosseno de θ. Logo, esse valor é para dar menos 51 também. Agora sim, a gente pode calcular as forças em Y. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Eu tenho dBy mais dC mais DEY igual a zero. Então, eu tenho dB vezes o seno de θ mais dC mais DE vezes o seno de θ igual a zero. O nosso dB vale menos 51, menos com mais, menos 51 vezes o seno de θ mais dC. O DE vale menos 51, menos com mais, menos 51 vezes o seno de θ igual a zero. Se eu pegar aqui menos 51 vezes o seno de 28,07, vou ter menos 24. Confere isso. Isso, professor. Menos 24. Menos 24 com menos 24, menos 48, mais DC igual a zero.
Logo, o nosso DC vale 48 quilonewtons. Quem quiser printar aí a resolução, aproveita. O senhor pode subir só um pouquinho a tela? A folha? Isso. O senhor já colocou outra aula no YouTube, professor? Ainda não, eu recebi agora há pouco, assim que eu terminar essa e receber essa, eu já upo as duas. Tá bom. Sempre lembra que essas gravações eu sempre posto no fórum depois o link que ficou disponibilizado. Então, se você quiser saber onde ela está, você volta no fórum da aula, que está aberto, né? E aí, em alguma dos meus comentários lá no fórum, está o link da aula. Aí é só entrar lá e acessar. Próximo nó, faço o nó C. Próximo nó ficava assim. Nó C. Então, tem uma força, nozinha aqui. Força vertical para baixo. CD. Força horizontal à direita. C. E. Força horizontal à esquerda. CB. Força inclinada para cima à esquerda. CA. Lembrando que eu tenho agora aqui, não o ângulo θ, eu tenho o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Então, primeiro ponto a começar aqui, tem que começar por Y. Então, vamos aqui. Somatório das forças em Y sendo igual a zero. Eu vou ter CAY positivo menos CD igual a zero. Então, eu vou ter CA vezes o seno de alfa. O CD vale 48, né? Descobriu aqui. Menos com mais, menos 48 igual a zero. Então, o nosso CA vai valer 48 dividido pelo seno de alfa. CA vai valer, então, 48 dividido pelo seno de alfa, que era 36,87. Então, temos o valor de 80 positivo. Então, 80 quilonewtons tracionando. E aí, o último, somatório das forças em X igual a zero.
eu tenho menos CB, menos CAX, menos CE, igual a zero. O meu CB é o que eu quero achar. O meu CA é CA vezes o cosseno de alfa, menos CB. Os valores agora, o CA é 80, com menos aqui, menos 80, vezes o seno de alfa. O nosso CB determinou lá no ponto E, né? CB não, né, gente? Desculpa. CE aqui. Nosso CE vale 45, né? E Você só colocou ali. para consertar, isso aqui é mais, tá? Ó, CE tá pro lado, né? Lado direito. Ali no 80 é cosseno ou é seno, pessoal? Você tinha colocado cosseno depois seno? Ai, desculpa, cosseno. Obrigado. Estava prestando atenção, perfeito. Mais 45 igual a zero. Então, nós temos aqui menos 80 vezes o cosseno de 36,87, que vai dar menos 64, esse valor mais 45 vai dar menos 19. Então, menos CB é igual a menos 19, igual a zero. Então, CB vai valer menos 19 quilonewtons. E aí, nessa questão, não vai dar zero, porque, teoricamente, estou determinando as barras lá do nó E para os outros nós, né? Então, eu descobri essa barra, e encerra aí o nosso cálculo. Métodozinho um pouquinho Por isso que eu diferente. tinha perguntado antes se a B ia dar zero, porque a minha não tinha dado. Tinha dado esse valor mesmo. Então, perfeito, se deu isso, está correto. Só Show. para vocês conferirem isso, observem aqui, eu vou compartilhar agora uma outra tela. Você é o cara, professor. Ai, Jesus! Que saco, toda vez que eu for compartilhar o negócio, tá travando. Vou sair e já volto, calma aí. Ô, Júlio. Olha, coisa mais gostosa de pôr o dedo. Eita! Teu sobrinho é? É meu irmão, menino. Ah, teu irmão. Ah, tá. É meu filho parir agora nessa quarentena. Tá doido. É teu filho, Júlio? Vamos ver se mais na internet. Coisa linda. Coisa bonita. Dá oi? Fala, velho. Ai, ai.
Professor, o método de sessões, o senhor vai explicar para a gente? Faça pergunta difícil não, Jefferson, pelo amor de Deus. Já pergunta logo, porque aí depois ele vai cobrar na prova e aí? O que é que tu vai fazer? Oh, desculpa, estava mutado. Em relação a sábado, né? Nós temos aula sábado, normal, né? Referente à terça-feira de vocês. A gente vai ver o método das sessões no sábado, né? Vai ver a teoria e resolver alguns exercícios. Lembrando que a parte teórica vocês já podem ir lendo pelo livro ou pelo slide que eu passei para vocês lá na primeira aula, né? Já tem o método das sessões lá. Só começar a dar uma olhadinha para já facilitar, familiarizar o conteúdo de vocês, a análise de vocês. Em relação à atividade de hoje, que tem que ser postada, é sobre o quê? Ué, acabei de fazer ela com vocês. Teoricamente, é só você copiar e... Não, é porque eu abri o Blue e lá tem uma outra atividade já, que seria referente a hoje, só que hoje, como o senhor voltou à aula... Ah, é em relação a Centroid, mas aí é só para leitura, não tem nenhuma entrega. Beleza, beleza. A É só pra entrega de hoje vai ficar só para essas duas questões? As duas questões que eu acabei de resolver com vocês. Então, quem estava com dúvida, teoricamente, é só consertar as dúvidas e enviar a resolução correta agora. É até às 10h59, hein? Horário rondoniense, exatamente. Os 23h59 é horário brasiliense. Talvez que eu deixei de enviar depois. Mas aí tá tranquilo aqui, ó. Acabou de fazer, é só tirar a fotinha do caderno de vocês aí da resolução, fazer o PDFzinho e mandar para mim. Mais fácil que isso, só se eu enviar para vocês ainda. Não é não? E aí, professor, mas Olha na foto aí, professor. ajudou muito essa explicação de hoje.